E a gente já começa falando sobre esse tema, o candomblé e as crianças. Como que essa religião lida com a criançada? A criança pode participar, não pode? Vou aproveitar e também vou perguntar para o Babá Diego sobre a Umbanda também. Como que é a criançada na Umbanda, no candomblé? Vamos saber. Tudo bem, Babá Diego? Como você está? Tudo bom? Bom dia a todos. Bom dia, Edu. E Motubá, né? Motubá. Vamos falar sobre nossas queridas crianças. Que assim do seja. Culto, né? Isso aí. Pai Diego, criançada pode participar dos ritos ou ver, por exemplo, aqueles momentos que os orixás vêm, que acontece uma saída de santo? A criançada pode estar presente? Sim, Edu. As crianças podem estar presentes dentro do culto, mas ela tem que estar acompanhada pelos pais. Pelo menos, né, na minha casa. Quando a criança decide ter a maior idade e se tornar realmente membro, aí sim ela faz alguns procedimentos para que ela realmente possa ali se integrar naquela casa e ficar, né, o tempo determinado pelo orixá. Mas a criança sim, acompanhado pelos pais, essa é a primeira questão. Qualquer idade. Qualquer idade. Claro, não recém-nascido, pequenininho, né, que vai ficar chorando, mas 1 ano, 2. É porque você, quando decide o candomblé, a criança tem que ter o aval dos pais. E o sacerdote, a sacerdotisa tem que conversar bastante com a família, né, para ver também. Certo. Agora, tem uma coisa, eu já vi crianças que foram iniciadas, tiveram de ser iniciadas ainda crianças. Aí a gente ainda naquela reflexão, mas não deu tempo ainda desse espírito escolher a religião que ele gostaria de seguir. Isso foi, de repente, indicado ou pelo sacerdote ou pela sacerdotisa, por conta de alguma necessidade de ser iniciado, ou, de repente, uma escolha dos pais. Como que funciona? Geralmente, Edu, esses casos são casos de saúde. Eu já vi casos de abicus. E também tem crianças que nascem prematura, com a saúde muito fraca. Na minha casa tem um caso parecido, que é o caso da Yasmin, que está assistindo a gente, a FOMO, de Oxalufã. Ela está fazendo aniversário hoje. Está fazendo quantos anos? Se não me engano, 17 a 18, filho, 17. E ela foi iniciada com uma doença muito rara, né? E ela ela não andava, a gente fez a iniciação dela, a manhã da religião, e ela teve que andar assim com muleta, fez santo, andava de muleta. Hoje em dia ela não tem mais nada, ela anda normal, ela fez o Xalufã, raspou, e hoje em dia ela tem a saúde estabilizada. Até os médicos falam que não existem, né? Como que pode isso ter acontecido, ela ter com uma anemia falciforme tão forte e agora está estabilizada. Então tem coisas, Edu, que até da saúde, que a gente sabe que a espiritualidade influencia muito. A iniciação dela, da Yasmin, foi feita com quantos anos ela tinha na época? Ela tinha 12 anos para 13, né? Ela já vai fazer 7 anos de santo, tem 5. E ela fez assim, ali, acompanhada pela mãe. Porém, ela não podia pegar, ela tinha pneumonia por tinha vários dias, assim, que ela pegava um resfriado e ia para o hospital com pneumonia. Tá. E ficou internada várias vezes. Então a gente tinha aquele cuidado ali dentro do Roncó. Como que vai levar ela para a cachoeira? Como que vai levar ela para a praia? Como que a gente vai fazer essa criança? Mas o orixá no jogo, nos cauris, né, no Ifá, falava para mim, não, ela pode ir para a praia. Coração apertado, né? Mas o Ifá falava para mim, pode ir para a praia tomar o banho, pode ir para a cachoeira tomar os ebóis. Eu falava com a mãe chorava muito. E ela passou por todos os procedimentos, praia, cachoeira, e não teve nada. Tudo fortaleceu ela, né? Ao invés de ser um perigo, porque realmente dá um medo, né? O pai da igreja, né? O pai é da igreja até hoje, então ele tinha aquele medo, mas confiaram muito em mim, confiaram em Mãe Iansã, no orixá, e ela, muito criança, ela teve que sair, não sabia, né, como era dar adobá, não tinha como. A incorporação, ela incorporou dentro do Roncó mesmo,
Porque tem crianças também que saem sem estar incorporadas. É super normal. Sai no colo da mãe, sai no colo do orixá, porque a criança não entende o que é realmente a incorporação, entrar em transe. Então é normal a criança estar ali na roda de candomblé, raspada, adochada, catulada, com a cor de ideia, e de repente abrir o olho, acordar. As pessoas sabem que aquilo ali pode acontecer. Porque a criança ela não entende entrar em transe com o orixá. Isso é muito... Né? O pai dela é evangélico? Evangélico. E ele permitiu numa boa, Permitiu. com base em conversa, diálogo, né? Ele entendeu. Ele entendeu. Ela foi um caso, assim, pra gente bem delicado. É o caso que eu tô contando aqui, eu escolhi até ela para contar esse tema, porque ela foi um caso que ela não andava, ela tinha uma doença muito rara, é uma criança. Então, assim, o pai ficava com aquele medo, será que vai dar certo, será que não? A mãe... Mas ela hoje está aí completando mais um ano de vida, ela está enorme, já namora, tem a vida dela e eu fico muito feliz. Parabéns ao pai, né, por permitir, né, sendo uma coisa diferente da religiosidade dele, por ter a cabeça aberta e entender, né, que na verdade todos são desígnios divinos, né, orixás, todos trabalham, né, com base, né, na divindade maior, né. Então parabéns aí pela cabeça aberta, por permitir, né, e ter tido esse resultado, né, lindo aí, satisfatório na vida dela. Sim, foi muito prazeroso. Hoje ela inspira até os filhos mais novos que vão entrar. Eles veem ela como uma referência. Tem crianças para se iniciar lá em casa também, mas é aquilo, sempre acompanhado pela mãe, pelo pai, que eu gosto de ter esse acompanhamento. Sim. Até porque é momentos delicados que você passa dentro do roncó, né? O labé, os fundamentos, ebós, não é fácil, né? A pessoa que quer entrar para o candomblé já sabe que tem uma dificuldade para passar e depois tudo é bonito, para fora. Mas lá dentro tem umas dificuldades que passa dentro do roncó. Por isso que a gente aprende a amar muito o nosso barracão, porque a gente passa por algumas coisas, né? Não só a gente passou, os nossos ancestrais passaram, e ali a gente aprende a respeitar. E a criança dentro do candomblé, ela é a continuação do axé. Quando a gente inicia uma criança, a gente sabe que aquela criança pode se tornar uma herdeira, pode se tornar um membro, e é uma aposta, porque quando chegar aos 18 anos, aquela criança pode também decidir a não ser mais do candomblé. Exatamente. Já vi casos. Agora, esse preparo para a iniciação vai levar em média de 21 dias, né? Claro, depende de casa para casa, né? Mas é sempre um período que a criança vai ficar ali no roncó. Aí nesse período fica alguém acompanhando, ou o pai, ou a mãe, como que funciona? Nesse período, a criança, quando nasce muito doente, geralmente ela já apresenta um problema espiritual, né? Associa muito ao candomblé. Nesse período, geralmente a criança já entra por algum motivo, não por vaidade, porque senão a criança não iria entrar para fazer santo, a submeter a um mero sofrimento, que a gente não diz que é sofrimento, é uma alegria. Nascer para o santo é uma alegria. Mas é acompanhado, sim, pelos pais, tem que ter dias podem ver, dias não podem ver. Geralmente tem a Gibonã, que cuida, o Gibonã, um Ayarrunsó, um Babarrunsó, Injeje, né, uma mãe criadeira, que cuida daquela criança. Às vezes até para amamentar, a mãe tem que ir no roncó amamentar. Tem casos aí da Manu também, é uma conhecida que eu tenho, que ela vai lá no barracão, a mãe dela também teve que ir no roncó, teve que ficar junto. Então tem vários casos assim que... E é surpreendente, Edu, porque a Eket Sara também fez o santo muito nova, como a saúde estabilizou dessas pessoas que eu conheço, dessas crianças, como melhorou essas crianças, como evoluiu, né? Então, se eu tivesse o meu filho, com certeza ele faria santo. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Pessoal, quer saber alguma coisa sobre candomblé, sobre essa nossa temática de hoje? Pode mandar no WhatsApp da Astral TV que está liberado, viu? Estamos ao vivo. Código 11, número 96271-0106. Manda sua mensagem para o Pai Diego que nós vamos passar aqui para ele te responder durante o programa. Agora, Pai Diego, e em relação à Umbanda, a criançada também é muito bem-vinda, né? Sim, a Umbanda é bem mais leve, né, Edu? Eu também toco muito Umbanda lá em casa. Eu vejo, às vezes, uma criança com 13 anos
já entrando em transe para incorporação. Eu acho tão lindo, porque eu comecei assim. Novinho também? Eu comecei com 7 anos de idade. Uau! Eu recebia meu erê, as pessoas pensavam que eu estava brincando, que eu era muito novo. E eu sei que era, né? A gente sabe que isso já era um aviso da espiritualidade. Mas na Umbanda é mais leve, os procedimentos são mais leves, o recolhimento da Umbanda é totalmente acompanhado pelos pais. A Umbanda, geralmente, né? As pessoas falam Umbanda branca, que não é Umbanda traçada, como o Locô. Tem leves procedimentos, geralmente nem matança tem. Agora, a Umbanda com o Molocô já tem matança, já tem todo aquele preparo. Mas a Umbanda e as crianças se dão muito bem, dá para iniciar na Umbanda, a criança consegue evoluir espiritualmente, é muito bonito. Que legal. Agora, gente, tem uma coisa, né? Além da criançada poder fazer parte dessas religiosidades tão bonitas e tão fortes aqui no nosso país, né? Umbanda e o Candomblé, a gente tem também entidades crianças na Umbanda, que são os erês, e nós temos também orixás que governam as crianças no Candomblé. Para quem não conhece, quem são os erês na Umbanda? Os erês na Umbanda são falangeiros, né? De São Cosme, São Damião, regente, né? Assim, secretizado. Mas eles são falange. Crispim, Crispiniano também são falangeiros de Umbanda. Temos diversos nomes. Às vezes eles trazem os nomes do que você nunca soube, né? Que nunca viu. Mas são nomes de crianças que morreram cedo e vieram na Umbanda como espíritos, né? Que não deu tempo de evoluir. Então a gente chama esses de ibejis, beijadas, né? Na Umbanda. O ibejis no Candomblé já é diferente. São crianças na África que nascem gêmeos e se tornam ibejis. Na África, os filhos escolhiam a mãe para nascer. Apontava e falava, eu quero nascer naquela barriga. Quando 2 escolhiam a mesma barriga, eles eram praticamente abençoados, né? E aí a barriga, quando escolhe a mesma barriga, os 2 é bênçãos, né? Entendi. Que interessante, né? Pessoal, já eu vou pedir para ele explicar mais para a gente, né, sobre esse universo aí dos orixás. Vamos falar também dos orixás, né, Pai Diego, que rege a criançada? Vamos sim. Muito bom. Mas agora eu vou falar, gente, sobre como você pode aprimorar o seu conhecimento, porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, né, e que vai fazer toda a diferença na nossa vida, cultivar a sabedoria. E aí, para isso, galera, uma boa leitura é recomendada, né? A gente tem que estudar. Se você quer evoluir, seja na magia, seja na espiritualidade, conhecer como que funciona, estamos falando aqui de Umbanda e Candomblé, e você pode ler a respeito, como você pode ler a respeito da bruxaria, como você pode ler a respeito da astrologia. E aí o melhor local que você vai encontrar essas leituras, sem sombra de dúvidas, é na Madras. Você conhece a Madras? Não tem como não conhecer, né, gente? É a maior editora holística do Brasil. São tantos títulos que eles têm publicado ao longo dos anos. É muita leitura boa, gente. Dá uma olhada, a gente separou aqui alguns títulos para você ver. É uma infinidade de livros. Tem livros sobre chakras, anjo da guarda, astrologia, tarô, cristais. São diversas obras. E você pode ter acesso a todas elas pelo site madras.com.br. Aproveite para seguir também a Madras nas redes sociais. E tem uma coisa, hein? Vou passar para você uma sugestão de leitura e eu vou dar um cupom, gente, para você adquirir essa obra ou qualquer outra obra da Madras com 30% de desconto. Gente, 30%! Você compra pelo site, você recebe no conforto da sua casa e com esse descontão. Vamos ver qual é a nossa sugestão de leitura? Solta aí, astrologia, simbolismo. Você vai ter 30% de desconto para adquirir essa obra se você utilizar o cupom que está aparecendo aí na tela para você. Hashtag MadrasAstralTV. Essa obra, Astrologia, Simbolismo e o Mapa das Personalidades, é excelente, gente. O autor, além de astrólogo, ele é um arquiteto. E ele vai contando como que você pode aprender
algumas informações que são muito importantes na astrologia, mas de um modo simples. Então ele faz para você um uso metafórico em que você imagina que você está num castelo. Aí esse castelo é sua vida. Você é um rei, né? Aí esse reinado, essa figura do rei é o seu signo solar. Aí a rainha do castelo, né, seria o seu signo lunar. Os personagens que passam no castelo, os planetas em ação. Cada cômodo do castelo, uma área da sua vida. E ele vai explicando para você entender de um modo simples. E aí você vai analisando o seu mapa astral e vai comparando ali, né, com todas as informações que ele está trazendo, você vai entendendo quem é você. Então, essa é a indicação de leitura nossa de astrologia, tá? Para você adquirir com 30% de desconto, use o cupom #MadrasAstralTV. Ah, Edu, mas eu preciso de um livro de Umbanda, tem na Madras, Candomblé, Wicca, e aí, gente, para todas as obras, esse cupom vai te dar 30% de desconto, mas é para hoje, hein? Então tem que ir lá agora no site da Madras, madras.com.br, ou ao longo do dia, tá? E aí você vai utilizar esse cupom que vai te dar esse descontão. Então não se esqueça, você que está querendo aí aprimorar o conhecimento, sem sombra de dúvidas, você vai encontrar o título que você precisa na Madras. E ao passar aí pelas grandes livrarias, vá na parte de ciências ocultas, magia, autoconhecimento, que está assim de obra da Madras por lá. Madras, a maior editora holística do Brasil. E a gente volta com o Pai Diego, né? Estamos falando de Candomblé, estamos falando de Umbanda, falamos de Madras, que tem um montão de livros de Umbanda e Candomblé. Agora, Pai Diego, conta pra gente, orixás, né, que regem as crianças. A gente tem alguns, não é? Sim, com certeza, Edu. Nós temos aí, né, o Xaguiã, é um orixá muito novo, que rege a parte, né, das crianças. É um orixá jovem, guerreiro, filho de Oxalufã, e que sua lenda conta que ele não tinha cabeça, ele nasceu dentro de um caramujo, encontrou uma cabeça, e aquela cabeça ela era muito carregada. Então o Xaguiã passou a ser dois lados. Ele passou a ser tanto positivo quanto negativo. Então o Xaguiã passou a ser aquela criança agitada, jovem guerreiro, obstinado. Imperativa. Os filhos de Oxaguiã são muito guerreiros, são muito imperativos, são muito fortes, obstinados, né? Temos Logum-Edé, né, a criança feiticeira, que um dos itantes que conta que ele foi criado, que ele nasceu, né, de Oxum, foi criado com Erilé e com Oxum em Pondá, que formou Logum-Edé. Então esses dois, pai e mãe, criaram um menino muito encantado, mas muito feiticeiro, muito sanguinário. Logum-Edé, ele tem os dois lados, né? Ele é muito encantado, como as pessoas pensam, mas ele também é um orixá muito sanguinário, muito forte. E ele é muito guerreiro também, né? Ele tem a lenda que o Itanque conta, que ele trocava de pele, né? Trocava sempre a pele dele quando ele quis, como se fosse um camaleão. Ele queria ir para um lugar, ele voltava uma pele, ia para o outro, trocava. Então o Logum-Edé passou a ter várias fases. Ele é a fase que ele quiser, ele é encantado. E é uma criança guerreira, bonita, né? O Logum-Edé é muito confundido, o lado masculino, o lado feminino, porque ele tem as duas faces. Temos Oxum-Carê e Odé-Carê, que a lenda conta que Iemanjá jogou o Obi, só que ela jogou o Obi, em vez de cair na água, caiu na pedra, abriu dois lados do Obi, nasceu Oxum-Carê e Odé-Carê. São duas crianças também muito guerreiras, que se vestem iguais. Brincam muito com o Logum-Edé, tem muito fundamento com o Logum-Edé, são caçadores, são guerreiros e vivem na mata. E os Ibejis mesmo, que também na África é como se fossem dois orixás. A pessoa coloca os Ibejis como filhos de Oiá, porque Yansan teve 16 filhos de Oxóssi. Uns dois nasceram gêmeos, se tornaram os Ibejis, mas quem criou foi Oxum. Então Oxum criou os Ibejis, mas a mãe verdadeira é Yansan. Então Oiá, debaixo da saia de Oiá, mora dois Ibejis. São gêmeos? São gêmeos. Eles que fazem o candomblé a prosperar, eles trazem alegria, trazem sucesso. Orixá e beijo, você toma uma obrigação e beijos tem que estar ali perto. E tem pessoas que nascem com problemas de autismo, depressão, está tudo associado a essa criança que não conseguiu ser no passado, no antepassado. Então a gente faz ebó de Ebé Orum. Uma vida passada, de repente? Uma vida passada. Morreu prematuramente,
no jogo identifica, né? Você teve uma morte muito prematura, você não conseguiu brincar do jeito que você queria. Porque todo dentro da gente mora uma criança. Sim. Hoje nós estamos falando de herês, mas dentro da gente, todo mundo tem uma criança dentro de si. E aí, aquelas pessoas que não conseguiram se formar, elas precisam tomar ebó de Ebel-Urum, que é uma ebó de criança, para que aquelas pessoas voltem um pouco atrás, né, para poder ir seguir à frente. É como se fosse, né, dentro do candomblé, a ancestralidade. Qual que é a função dos herês nos terreiros de Umbanda? O que eles fazem para as pessoas? Eles atuam em quais áreas? Dentro da Umbanda eles fazem, eles atuam muito em estudos, né? Eles atuam muito em amor, uma magia de criança na Umbanda para amor é a mais forte que tem. Eu nunca vi igual. O que as crianças fazem, ninguém faz. O pessoal sempre vai recorrer às pombogiras e tudo mais para essa área, mas as crianças, então, também são tiro e queda para isso. São tiro e queda. Banhos de prosperidade, as crianças mudam muito a fase de trabalho, você quer ser promovido também, né? Criança ajuda a vir a promoção também. Nossa, que interessante. Agora, você citou num momento do nosso bate-papo os abicus, né? Também, e às vezes no candomblé a pessoa é um abicu, né? E daí tem uma necessidade de fazer a iniciação, o orixá. O que é o abicu, para quem não conhece? O abicu, ele geralmente o abicu nasce em dois, né? Eles são uma ancestralidade de ibejis, os ibejis se permanecem muito ali no abicu, na abiculidade, é quando você nasce no jogo, quando você joga e você nasce para morrer. Ou quando você nasce, vem um e não veio o outro. Isso que eu ouvi falar uma vez. E aí geralmente é gêmeos, geralmente a mãe que morre no parto, o pai que morreu no parto, momento ali depois do parto, a avó. Você perdeu alguém na hora do parto ali, aquela criança ali, ela é abicu. Aí já tem que fazer todo um preparo, ou a criança nasceu morta também, em caso de cordão umbilical enrolado no pescoço. E aí aquela criança nasceu morta, mas depois de um tempo ela renasce. Ali aquela criança também tem carrego de abicu, e tem que se submeter a um cuidado espiritual para que ela não vá embora prematuramente. Porque essa criança pode viver só até os 30 anos. Que a idade do abicu até a morte é 30 anos. Entendi, mas pode ser revertido. Pode ser revertido caso se cuide, né? Faça aí uma troca com a ancestralidade. Porque o abicu tem que fazer várias trocas de cabeça, para que ele possa se permanecer nessa vida. Eles nascem para ir embora. Então, só para eu ver se eu entendi, é como se fosse assim, um ibejis, né? A gente falou que ibejis é 2, mas aí na reencarnação vem um, o outro fica do outro lado, como se estivesse reclamando ele para retornar para o plano espiritual. Exatamente. Então, eles têm vida curta, sempre acontece alguma coisa e desencarna com facilidade. Exatamente. Porque imagina, um dundum, ele vira um dundum e acompanha aquele ser. Aquele ser, ele sente a necessidade. O dundum é o egungun. O egungun, um espírito morto, né? E aí ele fica acompanhando aquela pessoa. Até a pessoa falar assim, eu tenho que ir embora dessa vida, eu tenho que ir embora. Aí é o caso dos suicídios, é o caso das crianças que morrem cedo, é um caso de abicu mesmo, né? E muita gente não dá mais, no candomblé, as pessoas não dão mais, assim, aquela credibilidade para o abicu, não conhecem, outros não querem mais falar, está se perdendo esse culto, mas esse culto existe. É da África, eu passei por muitas experiências, conheço, aconteceu dentro da minha família, então eu sei que a abicu existe e é batata, se não cuidar certinho. Gente, então mais uma situação aí que pode ser evitada, tá? Então por isso a importância, né, de você sempre buscar se cuidar espiritualmente, cuidar dos seus também, né? Que tem situações negativas que a gente poderia viver na vida, mas que podem ser revertidas também, né? E é esse o objetivo, esse o intuito da coisa, tá? Então, crianças podem ir nos cultos de Umbanda, podem ir nos cultos de Candomblé. Na sua casa são bem-vindas também, nas giras, né? Desde que com os pais também fiquem de olho, não deixa a criança solta fazendo bagunça, atrapalhando ali o processo, mas leve a criança para às vezes passar por uma limpeza também, um descarrego, né? Com certeza, tomar um passe, né? Verdade. Lá em casa tem muita criança
os pais estão sempre lá acompanhando, mas a minha casa é rodeada de crianças. Eu sou rodeado dos herês, né? E sempre quando vem Mas dá pra ver que você tem uma coisa assim, com criança, com herdeiro. A gente percebe na sua energia. Né? Cada criança puxa essas coisas, tem muita criança. Mas eu gosto de cuidar muito desse culto das crianças. É um culto muito bonito, né, para se falar. E as crianças têm uma inocência que nenhum, né, ser assim, adulto tem. Então a fase melhor para se cuidar seria essa fase. Mas hoje em dia, por causa de muitas coisas que acontecem dentro de barracões, precisa estar acompanhado pelos pais. Na minha casa é federada, ela tem advogados. Então, assim, eles mesmos me orientam. Olha, pai Diego, entrou uma criança, fazer uma ficha, ter o pai acompanhando, o pai e a mãe tem que assinar um termo. Autorização. Tudo certinho, porque senão você não pode cuidar, você não pode fazer nada pelaquela criança se não tiver ali um aval mesmo. E como que está a programação da Casa de Axé? Alguma coisa por vir aberta ao público? Ah, sim. A gente vai ter agora um candomblé muito bonito, né? Festa de Oxum. Vou fazer IPT dia 19 de maio. Vai ser um candomblé, né, esperado. E depois o Olubagé em agosto. Que eu vou estar recolhido também, vai fazer o Olubagé. E festa de Exu vai ser fim do ano. Vou fazer uma festa de Maria Navalha, que é a entidade que roda na minha cabeça. E que trabalha muito, né, para tanta gente, né? Então... E para passar com você em consulta, né, é só entrar em contato pelo WhatsApp, que dá para fazer à distância, gente, de qualquer lugar. Você que está assistindo, não importa, ele é do Rio, mas está vendo de São Paulo, está vendo de Floripa, está vendo de outro país, você pode agendar uma consulta com o Pai Diego, porque daí ele te orienta o que você tem que fazer em termos também de ritual, para poder ativar alguma coisa na sua vida que não está fluindo, trazer uma melhora. Então você pode segui-lo no Instagram, ó, tá aqui, para você, Babá Diego, TY, Oiá. E o WhatsApp qual é, Pai Diego? É 219 9014 5537. 219 9014. 9014? É, 9014 5537? 37, isso. Então tá aparecendo aí para vocês, gente. Só mandar uma mensagem lá pro Pai Diego, que daí você vai obter todas as informações e aí você atende com jogo de búzios, né? Isso, cartas, né? Tarô, né? E mais o jogo de búzios é mais procurado. Tá. Né? Perfeito. Pai Diego, gratidão pela vinda, viu? Que Lourdes te abençoe muito. Que assim continuar cantando tantas pessoas. Muito obrigado, Axé. Que assim seja. Axé na nossa vida, Axé. Na sua também, para que você continue aí, né, ajudando tanta gente com uma casa próspera, gente, uma casa gostosa de você ir, cheia de filhos, com aquele acolhimento, né? Uma casa que deu certo aí e bem estruturada, fazendo um trabalho lindo no Rio de Janeiro. Axé. Gente, eu vou para um rápido intervalo. Quando eu voltar, tem Gabi Estrela aqui com a gente, viu? Gabi astróloga, vai falar, Pai Diego, sobre 2 assuntos que são muito importantes para a gente. Riqueza e amor. Olha, que bom, todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta e precisa. E ela já tem perfil de uma pessoa astróloga, né? Exato. E aí ela vai falar um pouquinho como que a gente pode ver no nosso mapa astral informações que ajudam a gente a ter aí a riqueza, né, material, que é importante, viu, gente? Não vamos ser hipócrita não, falar, dinheiro, né, não é uma coisa legal, ou dinheiro é muito material. Não, é importante, você precisa disso, tá? Aí na sua vida, até para você poder ter um plano de saúde, zelar pela sua saúde, né, ter uma segurança no seu futuro. Então ela vai falar sobre isso e sobre amor também, já no programa. Pai Diego, deixar para você uma lembrancinha da bruxarina. São sais de banho que ela faz, né? A bruxarina ela é especialista em magias e em aromas. Gente, as coisas dela são muito cheirosas, são muito cheias de energia, são uma delícia. Nossa. Convido você que está do outro lado aí a acessar bruxarina.com.br ou lá no Instagram, bruxarina_. Esse aí são sais de banho aromatizados. Lindo. Cheiroso, hein? As coisas delas são muito boas. Gente, eu vou para um rápido intervalo. Já tem Gabi Estrela aqui no Bom Astral. Propaganda bem rapidinho, a gente já volta. Não sai daí.